Olá, muito boa tarde. Amanhã no Vaticano assinala-se o jubileu dos governantes. Ali estarão alguns responsáveis de cargos públicos a demonstrar que a atividade política é essencial à democracia e ao bem comum. Connosco está José Ribeiro e Castro, advogado e político, que também já desempenhou funções de governo. Muito obrigado por estar aqui na nossa companhia. Na realidade, governantes em Roma, numa atitude de jubilar, acaba por ser também uma expressão, digamos, pública de que a política e o exercício do governo têm um rosto e também têm esta preocupação do bem comum. Hoje em dia, num mundo muito extremado, a política parece estar muito acantonada em interesses mais particulares, mas o que realmente a sua função é trabalhar em função do bem comum. Pois, muito obrigado pelo convite para refletir convosco sobre esta matéria. O jubileu é um tempo muito importante e de refrescamento de ensinamentos muito antigos e também, neste caso, de refrescamento por parte dos governantes das boas inspirações, e sempre na esperança de que tenha uma influência imediata na sua ação. Vivemos, de facto, hoje tempos muito complicados, não é? Quer do ponto de vista social, político e também internacional, com várias situações de ruptura da paz de uma forma bastante violenta e com crises que estão a sangrar e, portanto, é necessária uma outra inspiração que nos permita atravessar estes momentos difíceis e superá-los. A política em si é a mais nobre das funções humanas, mesmo quando não parece, pela forma como é exercida. Mas é a mais nobre porquê? Porque é a tarefa dos que cuidam da cidade, da polis, e, portanto, procuram organizar a vida coletiva para benefício de toda a gente. Dos ricos e dos pobres, dos remediados, de pessoas de todos os géneros, de todas as idades, as questões intergeracionais, as questões interétnicas. Portanto, governar é fazer em paz e para o benefício de todos. E por isso a doutrina social da Igreja formula duas palavrinhas que são chave para entender o bem comum. Político, que em momento de tomar uma decisão procure pensar no bem comum, tem muito menor probabilidade de errar. E, portanto, eu espero que na reunião em Roma, os políticos que aí se encontrem reflitam sobre isso. E, portanto, provavelmente vão estar, certamente, políticos de altíssimas responsabilidades internacionais, e era bom que o mundo sentisse que esse jubileu de Roma terá efeitos no desenvolvimento do resto do ano e na superação das crises que estão abertas. Como é que se concilia o exercício da política em função do bem comum, quando depois a política acaba por estar um bocadinho arrumada em famílias políticas, em partidos, com agendas, com interesses, com estratégias? É um desafio complicado? Sim, é um custo da democracia, não é? E é um custo da pluralidade. Não é? E, portanto, enfim, a política é normal que as pessoas lutem, enfim, desde que essa luta seja por uma solução melhor que a dos outros e não por uma solução mais proveitosa para os próprios. Não é? Mas faz parte da dinâmica positiva da política, nomeadamente nas sociedades democráticas, esse debate e, portanto, esse combate. E, simplesmente, depois leva ao entrincheiramento das pessoas em grupos, em pequenas tribos, não é? Que ocupam o aparelho de Estado. E, portanto, depois enfim, a carne é fraca, como se costuma dizer, e, portanto, depois começam fenómenos de aproveitamento. Mas, enfim, existe democracia, portanto, essas questões podem ser criticadas abertamente e melhoradas, e isso é uma situação melhor do que onde existe um regime autoritário, não é? Pronto, não há esses grupos, mas há só um grupo que se calhar ele se aproveita. Não é? O problema da ditadura
que dura muitos anos, é que é preciso acertar no ditador, e isso é raro, não é? Portanto, que haja um bom soberano que reina bem pelo bem comum, porque isso também muitas vezes não acontece, e também se forma uma corte à sua volta que o bajula e que se aproveita desse poder, mesmo que ele seja um homem ou uma mulher justa. Portanto, enfim, é importante que nós tenhamos liberdade para criticar e eleições para ir corrigindo, não é? Agora, às vezes os sistemas bloqueiam-se, isso é mau. Já temos uma experiência longa de vivência democrática e isto começa a gerar alguns problemas de memória, no sentido de já não se tem memória do que era de antes, não é? E a questão do totalitarismo parece ser algo teórico ou algo assim. E agora assistimos a este emergir de alguns extremismos, de algumas formas de entender o exercício da política de forma muito imediatista ou oportunista. É um risco que estamos hoje a viver com este quase apagamento da memória e reabilitar determinadas formas de política mais musculadas ou mais autoritárias? Bom, eu creio que as pessoas lembram-se, não é? E sabem. O que é, há muita gente zangada, não é? Há muita gente zangada e, infelizmente, com razões para se ter zangado. E isto é também um fenómeno internacional, não é? Umas questões têm a ver com a construção europeia e descontentamento com a forma do modelo excessivamente opressivo, chamamos assim, das formas de agir que está a ser seguido. E, portanto, isso gerou alguns fenómenos de reação. Há o fenómeno da imigração descontrolada, não é? Que gera um grande mal-estar, um extensíssimo mal-estar, e, portanto, que foi negligenciado. E, portanto, essa é uma fonte enorme de radicalização das sociedades. Há também fenómenos intrusivos, como a ideologia de género, que as pessoas não sabem lidar com ela, ficam perturbadas com isso, mas não sabem lidar com ela e, portanto, irritam-se, zangam-se, não é? Sobretudo aqueles que são pais de crianças que são objeto de questionários idiotas nas escolas, e isso gera um grande susto. Portanto, houve um conjunto de fenómenos que irritaram as pessoas. E eu creio que não temos propriamente um risco de regresso a uma ordem política autoritária na Europa. Há fenómenos... enfim, espero que isso não aconteça, não é? Mas que há uma radicalização, existe. E, portanto, agora, também é importante que aqueles que são de partidos não radicais aprendam a lição e não neguem os erros que cometeram. Porque se continuarem com os erros, vão continuar a contribuir para a radicalização crescente, não é? Portanto... Na véspera de um jubileu de governantes, é importante também falar de uma questão de vocação para a política. Fazem falta jovens que abracem, digamos, um caminho, um itinerário também de trabalho para este bem comum através da política. Precisam-se de pessoas também com vocação e não tanto com interesses para iniciarem este caminho? Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental e, infelizmente, houve um certo declínio, não é? E as juventudes partidárias, eu creio que, de uma forma geral, não têm tido um papel positivo e, portanto, regimentam, sobretudo, as pessoas que querem fazer uma carreira rápida, e isso é mau, e não as pessoas que têm, digamos, uma relação mais desinteressada e que participam na política e, mais tarde, quando tivessem 30, 40 anos, talvez viessem a fazer política. Mas, portanto, isto começou uma escadinha, não é? E, portanto, isso é negativo e também comunica à sociedade uma imagem negativa, não é? Portanto, hoje as pessoas têm entre nós uma noção, de uma forma muito larga, negativa do funcionamento dos partidos. Infelizmente não foi feita a reforma eleitoral que a Constituição prometeu em 1997 e que curaria este mal, porque daria uma capacidade do eleitor intervir efetivamente na escolha dos deputados, e nós não votamos em deputados, votamos em autocarros, que levam 15 ou 17 ou 18, consoante as proporções de quem lá vai nos autocarros, as pessoas nem sabem. Portanto, isso torna frágil e vulnerável a nossa democracia.
era muito bom que nós evoluíssemos para o sistema misto de círculos plurinominais e uninominais, que permite uma regeneração dos partidos e que nós tenhamos os mesmos partidos, mas melhores. Porque até as mesmas pessoas, em muitos casos, enfim, algumas pessoas não se darão bem com um sistema purificado e, portanto, sairão e entrarão outros. Mas muitos melhorarão. Portanto, o sistema está muito maniatado pela forma dos controleiros dos partidos, os grupos internos, as redes. E, portanto, e a opinião pública começa-se a perceber disso depois deste descontentamento. Nós temos uma abstenção muito elevada, apesar dos erros técnicos que haverá no sistema, mas temos uma abstenção elevadíssima, que significa um grau de desinteresse e de descrença que é má. Olhamos a política, a propósito deste jubileu dos governantes, também a política como este exercício de trabalho em função do bem comum, mas neste dia habitualmente também olhamos a liturgia, os textos bíblicos propostos pela liturgia para o próximo domingo, que é o 12º domingo do Tempo Comum. Ficamos agora com a análise do padre João Lourenço, que olha estes textos sobre a perspectiva da esperança. Neste domingo, 12º do Tempo Comum, regressamos àquilo que normalmente chamamos o Tempo Comum depois de viver e celebrar os mistérios pascais da vida de Jesus. Ora, estes mistérios pascais são a grande fonte da nossa esperança. Celebrar o caminho doloroso do crucificado é preparar-nos, como aliás sucedeu certamente durante estes domingos todos, quer da Quaresma, quer do tempo pascal, significa preparar-nos para então podermos encontrar verdadeiras fontes, verdadeiras energias, novos horizontes para a nossa caminhada. E a esperança que nos vem do Cristo ressuscitado é ela que nos alimenta naturalmente com novas energias, com nova vida. Por isso, o caminho doloroso é também muito daquilo que nos aparece na nossa caminhada e que temos de superar. Eu diria, a esperança não nos leva à dor, mas do caminho doloroso podem emergir, podem brotar novas sementes, novas forças, novos dinamismos que então nos põem em movimento para reanimar a nossa caminhada. Aliás, o Papa Francisco, na bula, destaca muito esta experiência de Cristo. E isso é, de alguma forma, algo que a liturgia deste domingo nos vai revigorar ao escutarmos estes textos e sentirmos que o crucificado é a grande fonte da nossa esperança. E agora escutamos o Evangelho de Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: És o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á.
Dr. José Ribeiro Castro, o Evangelho de Lucas é proposta para este próximo domingo, 12º domingo do Tempo Comum. Recordava esta passagem: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Como é que se concilia isto também com o mundo da política e o estar em cargos de governação em que a pessoa é confrontada com um serviço que é chamado a prestar aos outros, e também se viver pessoalmente a fé, esta identificação com Cristo? Como é que é ser-se cristão na política? Bom, fazendo bem. Basicamente, o mandamento para o político de Jesus Cristo é faz o bem. Faz o bem comum. Faz o bem para todos. Portanto, o político que se guia por isso acerta. Agora, às vezes nas lutas, não digo que tenhamos que fazer o mal, mas é preciso fazer o necessário, não é? Portanto, para defender posições, nomeadamente em situações como as que se vivem hoje, de guerra. Enfim, é muito difícil tomar decisões nesse contexto, quando se tem a obrigação de defender o seu povo e, portanto, a sua gente. E essa missão também não pode ser traída ou abandonada. Mas deve haver uma orientação para o bem. E, portanto, eu diria, no meio de um conflito, a orientação é para a paz. Não é? A única justificação para travar uma guerra é porque ela seja um caminho para a paz. Não é? Senão ela é injusta, não é? E não conduz a bom resultado. Esta passagem fez-me lembrar uma frase que eu gosto muito do livro do Êxodo, e que é um pouco uma situação deste tipo. E que, aliás, está no túmulo que eu pus no túmulo do Adelino Amar da Costa, de quem eu era muito amigo. É um diálogo de Moisés com Deus no Sinai, e, portanto, justamente na altura em que lhe dá as tábuas, e Deus pede coisas a Moisés, e Moisés tem medo, acha que não é digno, que não vai ser capaz, que pede, não me des esse encargo. E às tantas, Deus diz esta frase que é fantástica: a minha face irá diante de ti e dar-te-ei descanso. E eu imagino que isso produziu uma energia fabulosa no coração de Moisés para concluir a sua missão e levar o seu povo até a Terra Prometida. E, portanto, é isto. Portanto, nós é que temos que fazer Cristo presente nas nossas vidas e perceber que Cristo ressuscitado presente nas nossas vidas é uma inspiração para, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos encorajar a decidir o bem. E decidirmos o bem será melhor do que fazer o mal. Isso requer uma atitude de fé e de grande confiança, o saber que se lá está também na atividade política é um pouco carregar a cruz todos os dias e seguir. Sim. Porque, ao fim e ao cabo, está-se numa posição privilegiada para o exercício da caridade. Acho que era Paulo VI que falava da política como a concretização nobre da caridade. O Papa Francisco também o repetiu várias vezes. Sim, mas também é uma cruz, porque um político é também um alvo. Claro. É sempre um alvo. Não é? E, portanto, frequentemente está debaixo de fogo, de escrutínio, às vezes de calúnias, de insultos. E, portanto, é uma tarefa também difícil, e ele precisa de ter a energia moral para não se desviar do seu caminho. Não é? E Jesus Cristo pode ser uma forte inspiração nesse sentido. Deixe-me dizer o seguinte: eu tenho uma grande expectativa que em Roma, que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, possa dirigir-se a esse jubileu e a palavra que vá dizer. Acho que é muito importante a palavra que ele vá dizer aos políticos ali reunidos neste tempo concreto do mundo em que vivemos. Ele escolheu o seu nome em ligação com Leão XIII, o fundador da doutrina social da Igreja, do pensamento moderno da Igreja Católica, e era muito importante que ele refrescasse para os políticos. Vários papas fizeram apelo à missão nobre dos políticos, enfim, João Paulo II, Papa Francisco, Bento XVI, enfim, todos os papas que eu me lembro do meu tempo o fizeram, mas que Leão XIV faça uma mensagem atualizada ao tempo concreto que estamos a viver. Seria muito importante. É necessário trazer esta doutrina social que
à presença da política, ao exercício diário do poder, inspirar-se nestas linhas de doutrina social da Igreja? Sim, creio que sim. E acho que Leão XIV deve ser particularmente exigente. Não deve hesitar nas palavras que tiver que pronunciar, porque o mundo precisa de boas sacudidelas. Não é? E se viesse uma do Santo Padre, isso seria muito bom. E acha que o Papa tem a sua voz é escutada? Eu creio que sim. Foi uma boa surpresa. É um missionário, como o nosso patriarca, portanto nós fomos à frente. E as intervenções dele têm sido muito apreciadas. Não é? É evidente que precisa de ganhar tempo e lastro e também balanço, mas acho que esta seria uma excelente ocasião de marcar um magistério forte numa área que está carecida de boas inspirações. É já amanhã, muito bem. José Ribeiro Castro, muito obrigado por esta partilha e que olhamos também o exercício da política nesta dimensão também da caridade a propósito deste jubileu. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Já sabe que amanhã e domingo, pouco depois das 6 da manhã, pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma ótima tarde, tenha também um bom fim de semana.